Beleza, pessoal. A gente está gravando a nossa aula agora, tá? Nós vamos falar de obrigação tributária. Está chegando gente ainda, já temos 22 pessoas. E quem for entrando, vai vendo aí. Essa versão do Zoom, eu não sei se ela vai me dar um tempo longo. Talvez me dê só 40 minutos de aula. Se me der 40 minutos de aula só, aí eu faço novamente o procedimento, mando o link para a representante repassa, e quem quiser entrar e continuar a assistir a aula, beleza. Quem não quiser assistir a aula agora, ou quem quiser assistir depois, a aula, repito, está sendo gravada, certo? E quem vai ter o link, eu, por sinal, já estou com o link da aula passada e dos vídeos que eu fiz para o YouTube sobre espécies tributárias, tá? Todos eles vão estar até hoje no aluno online. Eu tentei pôr o aluno online ontem, todos esses links, mas não consegui. Ou seja, já gravei 4 vídeos de 20 minutos, ou seja, já tenho 80 minutos de aula, mais ou menos isso, sobre espécies tributárias, tá? Aula gravada numa câmera mesmo, um monólogo. E depois que eu descobri essa plataforma aqui, que foi autorizada pela faculdade, a gente está tendo esse tipo de aula agora, que é uma aula mais interativa a partir do Zoom. Semana passada, a gente falou sobre interpretação e integração da norma tributária. Foi uma aula muito bacana. A gente pôde ver bem aquilo ali. E a aula ficou gravada, tem o link direitinho. Quem perdeu a aula ou quem quiser rever a aula vai assistir a hora que bem entender com esse link, tá? Mesma coisa hoje. Bom, pessoal, primeiro quero saber se vocês estão bem, se está tudo em ordem com a família de vocês, se está tudo em paz. Desejando que vocês fiquem cada vez mais com mais saúde, com mais paz de espírito, porque não está fácil. E repetir, isso não é agradável, não é legal. A gente está aqui passando por um momento de extrema dificuldade, inclusive de comunicação, mas a gente tem que se adaptar. A tecnologia está aqui para nos ajudar e eu, como se diz, eu não vou soltar a mão de ninguém aqui, ninguém solta a mão de ninguém, não vou soltar a mão de vocês de jeito nenhum. A minha intenção, a minha vontade é de trabalhar com vocês na medida do que a gente possa, tá? E a gente vencer esse semestre. Eu quero vocês a partir de agosto, no nono período. Então, tenha um pouco de paciência, tenha um pouco de disciplina. A gente tem que ter em mente que não estamos de férias, não estamos de recesso, tá? O semestre está rolando, vocês já estão com a primeira nota, já devem ter visto. O pessoal que não está regularmente matriculado, mas que enviou trabalho, os trabalhos foram corrigidos. Eu fui super light na correção, tá? Para vocês terem ideia, ninguém tirou menos do que 7,5. Tá? Isso nunca aconteceu na minha vida inteira. Não é porque eu sou carrasco, isso, aquilo, outro, não. É porque certamente se eu fosse fazer uma prova, ia ter gente com menos de 7,5. Todo mundo. Quem escreveu o trabalho mais banal, mais sem capricho possível, eu dei 7,5. De 7,5 até 10. Então não tem ninguém com nota abaixo de 7,5, não é nem 7, 7,5 nessa primeira avaliação. Então tenham paciência que a gente também está ajeitando as coisas para que dê tudo certo para vocês e para mim, tá? Então vamos para frente aqui. Hoje a gente vai falar sobre obrigação tributária, tá? Obrigação tributária. Sem som fica muito esquisito, parece que eu estou realmente sozinho. Então eu liguei o som aqui, mas por favor, se tiver barulho externo, diminua. Relembrando, se porventura, em 40 minutos, cair o nosso sinal, não se preocupem, eu mando imediatamente outro link e vocês entram novamente. Quem tiver com dúvida, ou levanta a mão, ou manda um chatzinho ali, ou então pode interromper, dizer, eu estou com dúvida, enfim, a gente vai para frente. Pessoal, hoje o assunto é obrigação tributária. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela de PowerPoint, como a gente fez na semana passada, para ficar uma coisa mais tranquila. Tá? Opa! Meu Deus!
Professor, escuta. Assim eu vou ter que tirar o som mesmo. Desculpa, professor, foi uma rã que apareceu aqui. Minha Nossa Senhora. Uma rã que eu tô em Bananeira, não dá para ter rã. Desativa o microfone, Cris, o teu. Eu vou desativar. Todo mundo aí tá vendo o PowerPoint? Todo mundo aí tá vendo? Lucas, tu tá vendo aí? Tá beleza, né? Então, tranquilo. Beleza. Tá. PowerPoint tá aí, certo? Obrigação tributária. Estou aprendendo na marra a fazer isso aí, tá? Porque até então nunca fui craque disso. Mas vamos para frente. Vamos passar aqui. Introdução aqui. Pessoal, eu gosto sempre de fazer aquela história do ciclo de vida do tributo. Eu digo sempre que o tributo ele tem um ciclo de vida assim como o ser humano tem. Ele nasce, ele vai se desenvolver, ele vai reproduzir e vai chegar uma hora que ele vai desaparecer, tá? E o primeiro momento que a gente já viu de existência do tributo, o que é isso? Hein? Bom, eu interrompi aqui, vocês estão me ouvindo, né? Não sei, agora foi uma música que entrou aqui. Alô? Vocês estão me ouvindo? Peraí, só um minuto aqui, que entrou uma música no meu som e eu não estava entrando. Acho que já entrou outro Bluetooth aqui. Bom, enfim, a gente tem aqui introdução com a previsão constitucional, tá? Previsão constitucional, hipótese de incidência, fato gerador e a obrigação, que é o nosso tema de hoje. O que é que eu quero mostrar para vocês? É que o primeiro momento de existência do direito tributário, o primeiro momento da coisa do direito tributário é a previsão da Constituição. Para que uma obrigação tributária possa surgir no mundo, a obrigação de você pagar tributo possa realmente aparecer, necessário se faz que haja previsão constitucional, como a gente já viu, que é a previsão inabstrata do tributo. Beleza, está tudo certo. Depois disso, o ente tributante que é competente vai usar, seja ele União, Estado, Distrito Federal, município, ele vai usar o seu poder legislativo, para tomar posse dessa competência e criar uma lei, né, uma lei local, seja ela federal, estadual, municipal, distrital, em que seja dividido em dois momentos, em hipótese de incidência, que é a norma primária, e fato gerador. O que seria a hipótese de incidência, pessoal? Aquela descrição abstrata de um fato, de um ato, de um estado de fato, que pode gerar um tributo, né? Que pode, se ocorrer, gerar um tributo. Por exemplo, a hipótese de incidência vai estar como? Aquele ou aquela que circular mercadoria vai pagar o imposto sobre circulação de mercadoria e serviço. Você perceba que a hipótese de incidência ela atinge a todos indistintamente. Ela atinge a todos indistintamente, de maneira que aquele que, porventura, tornar concreto essa disposição abstrata, esse dispositivo abstrato, vai fazer com que a norma saia do momento anterior, do momento primeiro, e venha para o seu consequente, que é o fato gerador. Então, a gente já viu isso aí, que quando o fato acontece, certo? Não é mais aquele ou aquela que circular mercadoria, fulano, João ou Maria, circulou mercadoria. Ou seja, o fato se deu por perfeito e acabado. A grande questão, pessoal, é que uma vez que o fato gerador ocorra, nasce obrigatoriamente essa bendita aqui, ó. Cadê? Nasce obrigatoriamente a nossa obrigação tributária, tá? A obrigação tributária ela surge no mundo fenomênico. Pronto, agora dá para marcar. Ela surge no mundo fenomênico a partir do momento em que o fato gerador se dá por perfeito e acabado. Então, a partir de agora, a gente tem que ter em mente que na hora em que eu disser fato gerador ocorreu, vocês têm que entender que nasceu a obrigação tributária. É sinônimo, entendeu?
São sinônimos a gente dizer assim, o fato gerador se deu por ocorrido, a obrigação tributária nasceu. Obviamente que numa cronologia, primeiro tem que ocorrer o fato gerador para, em seguida, a gente poder falar de obrigação tributária. Não se há de falar em obrigação tributária sem a ocorrência do fato gerador. Muito bem, está tudo certinho. Mas, assim, tão logo aconteça o fato tributário, o fato gerador, esse movimento aqui é automático. Ó. Daqui para cá, vocês estão vendo o promptzinho, ó, daqui para cá, do fato gerador para a obrigação tributária, a coisa é automática. Mas primeiro, né, a gente tem que falar metodologicamente em fato gerador para depois poder falar em obrigação tributária. Chegando gente aqui, ó, já tem um coro bacana, 25 pessoas. É isso aí, certo? Bom, a gente tem que pensar no vocábulo tributo, pessoal, como relação, certo? Uma relação jurídica de natureza obrigacional. Porque se você pensar, o vocábulo tributo ele é polissêmico, ele tem vários significados. Ele pode significar simplesmente uma obrigação, ele pode significar uma homenagem, né? A banda tal fez um tributo à banda X, ao artista tal. Ele pode significar um direito, tá? Tributo pode ser um direito, o Estado tem o direito de receber um tributo. Mas para nós, a obrigação tributária tem que ser encarada como relação jurídica, tá? Como relação jurídica, uma relação jurídica de natureza obrigacional. E aqui embaixo eu fiz aquele velho gráficozinho da relação jurídica, tá? Não é da relação jurídica tributária, mas é da relação jurídica do direito como um todo. Aqui em vermelho tem tudo do sujeito passivo, do ativo, e em amarelo tem tudo do sujeito passivo. Então, em vermelho, a gente tem aqui, de um lado, o sujeito ativo, o amarelinho aqui, o sujeito passivo, do outro lado. No meio, em verde, nós temos o objeto da relação jurídica, que no nosso caso é o tributo. É o dinheiro que se paga a título de tributo para quem tem o direito de receber. Tá? Então, o sujeito ativo, via de regra, o sujeito ativo vai ser um dos entes federados. Ou vai ser União, ou vai ser Estado, ou vai ser Distrito Federal, ou vai ser município. Via de regra. Por quê? Porque uma vez que surge, uma vez que o fato gerador, o fato gerador do tributo ocorre, nasce para o sujeito passivo, que via de regra vem a ser o contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica, certo? O dever de pagar o tributo. Então, o sujeito ativo ele tem o direito subjetivo, ó, aqui embaixo, ó, o direito subjetivo, certo? De cobrar, de exigir de quem? Do sujeito passivo o tributo, né? O objeto da relação jurídica, que é o tributo. Por sua vez, o sujeito passivo vai ter o dever jurídico, que é um dever de entrega, o dever de dar, ao sujeito ativo o objeto da relação jurídica, que é o tributo. Então, isso aqui é muito tranquilo de se entender, porque esse gráfico, assim, ou esse demonstrativo, é um demonstrativo banal, é um demonstrativo, digamos assim, do direito como um todo, do estudo geral do direito, né? Certo? Então é isso. A gente tem que entender a relação jurídica dessa forma. Vem sempre a pergunta, na posição de sujeito ativo, obrigatoriamente tem que ser um ente federativo? Nem sempre, tá? A gente tem que entender que o sujeito ativo é aquele que tem o direito a um crédito tributário. É aquele que tem o direito de receber um dinheiro a título de tributo. Vamos imaginar o seguinte, que você tenha pago a mais, certo? Ou então que o Supremo Tribunal Federal entendeu que determinada exigência tributária que lhe foi feita é inconstitucional, você pode ingressar com uma ação enquanto contribuinte, certo? Sendo sujeito ativo dessa relação. O sujeito ativo pode ser João, pode ser José, pode ser empresa alfa, quer dizer, pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, que pagou ao Estado um tributo indevido e está pedindo restituição. Então, nesse caso, o sujeito ativo vai ser o contribuinte e o sujeito passivo vai ser uma daquelas unidades da federação, um ente federativo, ou União, ou Estado, ou Distrito Federal, ou município. Então, essa fórmula aqui, ou essa descrição, ela normalmente corresponde ao formato assim,
Aqui, sujeito ativo, ou União, ou Estado, ou Distrito Federal, ou município, e aqui, sujeito passivo como contribuinte. Mas nada impede que essas posições se invertam. Tá? Então, a gente tem que pensar essa relação jurídica de uma forma global, de uma forma macro. A gente não pode engessar a cabeça achando que aqui, enquanto sujeito ativo, a gente só vai ter um ente federativo e aqui, enquanto sujeito passivo, a gente só vai ter o contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Ok, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vou falar de fontes do direito tributário. Como eu já tenho mais ou menos decorado esse slide, eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu ver quem me perguntou alguma coisa. Professor, eu tenho um aluno querendo... Deixa eu ver aqui. Não tem senha não, viu, Hugo? Não tem senha não. Aqui eu mando aquele link, é só clicar no link e eu autorizo aqui a entrada. Até agora não tem ninguém não aqui que está me pedindo alguma coisa. Tá? Então, deixa eu ver se eu volto para cá. Ok, pessoal. Agora a gente vai falar sobre fontes do direito tributário. Tá? A gente tem ali um link, daqui a pouco eu passo para vocês. Mas, assim, o link, aquele link não, aquele slidezinho ali, eu vou mostrar para vocês. A teoria das obrigações tributárias é uma teoria toda baseada na teoria das obrigações do direito privado. Obviamente que, por se tratar de uma obrigação de direito público, a obrigação de direito tributário, ela vai ter umas peculiaridades suas, tá? Não dá para a gente comparar, ou não dá para a gente querer tratar a obrigação de direito privado da mesma forma que se trata a obrigação de direito público. Mas a teoria das obrigações, ela do direito privado, foi que inspirou a obrigação tributária. E ali nas fontes das obrigações tributárias, eu botei a lei, o contrato e o ato ilícito. Obviamente, e vocês sabem, que a fonte primeira, a fonte ejetora do direito no Brasil é a lei. A fonte primeira é a lei. Né? Nós temos um sistema jurídico baseado na chamada civil law, diferente do que acontece nos Estados Unidos, em que existe a common law. Na civil law nossa, certo? A fonte ejetora do direito, ou seja, o direito é feito pelo poder legislativo, certo? E a lei é quem nos obriga a fazer ou nos autoriza a não fazer alguma coisa. Princípio da legalidade puro e simples. Já na common law, não. Existem aqueles princípios gerais, existem aquelas leis de ordem geral, mas o direito vem sendo aperfeiçoado pelos tribunais. Não é o nosso caso. Até a gente está meio que se encontrando, assim, a gente está misturando um pouco a civil law com a common law a partir desses institutos que existem agora no direito processual, como a repercussão geral, como recurso repetitivo, como assunto vinculante. Pessoal, quem tiver aí, por favor, desative. Mandetta foi demitido. É? Mandetta. Ele botou para Pessoal, vamos se ligar aqui. Daqui a pouco a gente fala de Mandetta. Desculpa. Ah, ok. Tá? Porque me tiraram do sério aqui, aí eu peço desculpa. Não, tranquilo, não tem problema. Então, pessoal, já está havendo mais ou menos essa confluência entre civil law e common law, né? O recurso repetitivo, uma vez que o Tribunal Superior ele decida de um jeito, ele vincula a toda esfera inferior, né? da Justiça. A repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, mais ainda. A súmula vinculante vincula até os atos administrativos. Então, vocês percebam que os tribunais já estão podendo fazer isso também. Mas, ainda assim, a fonte primeira do direito no Brasil é a lei. Então, a primeira fonte da obrigação tributária vai ser a lei, princípio da legalidade pura. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Muito bem. A gente vai ter como segunda fonte do direito o contrato, tá? A segunda fonte da obrigação, como um todo, da teoria das obrigações, o contrato. O contrato serve como fonte de obrigação do direito privado, mas não serve como fonte da obrigação do direito público. Ou seja, contrato não é fonte de obrigação do direito tributário. Tá? Não é fonte de obrigação tributária. Por quê? Porque o contrato presume um ato de vontade.
um ato em que venha a ser aperfeiçoado por meio de uma vontade. Tá? E aí é onde eu vou falar com vocês sobre a obrigação ex lege e a obrigação ex voluntate. Deixa eu pegar aqui novamente para compartilhar a tela para vocês. Só para não ficar tão monótono o tempo inteiro a gente vê o PowerPoint. Então, veja só, primeira fonte, a lei, e agora a gente está falando como segunda fonte os contratos. Por que o contrato não serve como fonte da obrigação tributária? Aí a gente tem que ver essa diferença aqui, ó. A diferença entre a obrigação ex lege, essa bendita aqui, e a obrigação ex voluntate, certo? Na obrigação ex voluntate, aqui, ó, essa aqui, que tem a ver com a vontade, o ato, evidentemente, tem que ser previsto em norma, ele tem que ser praticado por partes capazes, ele tem que ter um objeto lícito. Mas ele acaba por ser aperfeiçoado pela vontade, tá? Ele acaba por ser aperfeiçoado pela vontade. O casamento é o maior exemplo de todos. Aquela história de você do presidente da cerimônia, da celebração, perguntar aos noivos se eles aceitam um ao outro na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza. Aquilo não é uma frase de romantismo ou para criar um suspense, não. Aquilo ali é para que as partes que estão contraindo, certo? Contraindo uma obrigação entre si, uma obrigação sinalagmática, ou seja, em que o direito e as obrigações são exatamente iguais para ambas as partes, é um momento em que essas pessoas, em que essas partes dizem de livre e espontânea vontade, em alto e bom som, que aceitam, tá? Então, vocês percebam que, embora sejam partes capazes, embora o matrimônio seja previsto em norma e o objeto seja lícito, necessário se faz que, para haver o matrimônio, que ambos concordem com aquilo. Eu quero, eu aceito, tá? Da mesma forma, quando você vai alugar o apartamento de alguém. Pô, eu tô louco para alugar o apartamento de Lucas. Se o Lucas não quiser alugar, não vai ter apartamento, não vai ter aluguel. Eu quero alugar, mas ele não quer. A compra e venda também é assim. Então, normalmente, a obrigação de direito privado, ela tem a ver com a vontade. Ela é aperfeiçoada pela vontade, tá? Por isso que o contrato é fonte da obrigação de direito privado. Já na obrigação de direito tributário, a gente vai ter o modelo de obrigação ex lege, ou seja, aquela que é decorrente direta da lei, independente de vontade. Obviamente que ninguém vai te perguntar se você está afim de pagar imposto de renda, tá? De pagar imposto de renda. Tá aqui, eu já recebi o danado do aviso aqui de que daqui a pouco vou ter que refazer a aula. Quer dizer, no instante, a gente nem mal começou e já está acabando. Mas daqui a pouco eu mando um novo link para vocês. Então, a obrigação de direito privado presume ou precisa da vontade para se aperfeiçoar. Já a obrigação de direito público, não, é uma obrigação ex lege e acabou-se. Tá? Então, ninguém pergunta a você se você quer pagar imposto de renda, se você quer pagar ICMS. Uma vez que você fez o fato gerador ocorrer, uma vez que nasceu a obrigação de pagar tributo, tá? Uma vez que nasceu a obrigação de pagar tributo, você vai ter que pagar. E acabou. Você vai ter que pagar. Uma vez que nasceu a obrigação de pagar tributo, aqui a lei determinou que você tem que pagar tributo, você vai pagar e ponto final e acabou-se, tá? Um negócio que a gente tem que entender, pessoal, é que obrigação tributária nem sempre é sinônimo de tributo, tá? E eu vou falar daqui a pouquinho isso no próximo slide. Pode ser também que você esteja em dúvida ou confundindo, eu não digo confundindo, mas assim, esteja surpreso com o fato do ato ilícito estar aqui. O ato ilícito pode ser fonte da obrigação tributária? Pode, tá? Mas aí você vai me dizer, mas peraí, professor, o senhor me disse pelo artigo 3º do CTN que o tributo é uma prestação pecuniária compulsória que não é sanção de ato ilícito, tá? Que nasce de lei. Como é que o ato ilícito pode ser fonte da obrigação tributária? Tá? É aí onde eu digo que a obrigação tributária, que o conceito de obrigação tributária nem sempre é o mesmo de obrigação, nem sempre é o mesmo de tributo, conforme o artigo 3º do CTN.
E eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Vamos ver esse exemplo número 1 aqui, certo? Diz o seguinte: o contribuinte tem uma obrigação de ICMS no valor de R$1.000 a ser paga no dia 30/4. Imaginemos que o sujeito passivo, o contribuinte, a cumpriu regiamente, ou seja, cumpriu religiosamente no tempo correto, direito. Nesse caso, há confusão, há coincidência entre os conceitos de obrigação tributária e de tributo. O imposto a ser pago corresponde exatamente à obrigação tributária, ou seja, o cara tinha 1.000 conto para pagar de ICMS até o dia 30/4. Até o dia 30 ele pagou os 1.000, entendeu? Então, assim, a obrigação tributária dele era R$1.000 e o tributo a ser pago era R$1.000, tá? Então, há uma confusão aí, sim. Já nesse exemplo 2, vocês vão perceber que a coisa muda. Imaginemos o caso anterior, esse caso dos R$1.000 de ICMS, porém com desfecho diferente. O contribuinte não pagou o imposto no dia determinado pela legislação, ou seja, no dia 30/4 era para ele pagar e ele não pagou. Ele incorreu dessa forma em quê? Num ato ilícito, né? Qual é o ato ilícito? O não cumprimento da obrigação. A gente, às vezes, tem a noção de que ato ilícito é matar, roubar, estuprar, né? E não é isso. Mas o descumprimento de uma obrigação acessória, o descumprimento de uma obrigação tributária, né? É ato ilícito. Tanto quanto jogar um papel no chão ou ultrapassar um sinal vermelho. Então, a partir do momento em que não houve pagamento do tributo no prazo determinado pela lei ou pela legislação aqui, houve a ocorrência de um ato ilícito, certo? Nesse caso, quando o contribuinte for pagar esse tributo, tá? Quando ele for pagar esse tributo de forma espontânea, ou seja, ele vai pagar, mesmo atrasado, mas ele vai pagar ou forçada por meio de uma execução fiscal, vai ser aplicada a ele o quê? Uma penalidade pecuniária, lê-se uma multa, e também, provavelmente, uma atualização monetária, né? Uma atualização tipo a taxa Selic, por exemplo. Uma atualização monetária. Então, nesse caso, vamos imaginar a seguinte situação. O cara, em vez de pagar no dia 30, pagou no dia 30 de abril, ele pagou no dia 13 de maio. Tá? Então, o tributo, quanto era? 1.000. Se ele tivesse pago até o dia 30 de abril, ele só ia pagar 1.000. Então, o tributo e a obrigação tributária seriam R$1.000, ou seja, um seria coincidência, confluente com o outro. Haveria confusão ou coincidência entre conceito de obrigação e conceito de tributo. Mas percebam que ele só pagou aqui, ó, no dia 13 de maio. Nesse caso, ele teve uma multa para pagar aqui, ó, tá? Vamos supor que fosse de 5% do valor do tributo e mais uma atualização monetária que eu botei aqui de forma aleatória. Então, perceba que o total da obrigação tributária dele é R$ 1.056,74. Aí aqui a gente vai dizer, mas e o tributo? O tributo continua sendo 1.000. O tributo é 1.000. O resto é acréscimo. Acréscimo por quê? Porque ele descumpriu, cometeu um ato ilícito. Ele cometeu um ato ilícito aqui, então ele vai ter uma pena. A pena pelo ato ilícito dele é isso aqui, ó, os 50. E a atualização monetária, digamos que sejam juros, certo? Porque do dia 30 para o dia 13, a moeda sofreu algum abalo, alguma coisa, e ele teve que pagar isso aqui. Então, no primeiro caso, em que ele cumpriu religiosamente a obrigação dele no prazo correto, R$1.000 é o tributo, R$1.000 também é a obrigação tributária. Agora, nesse caso aqui, em que houve o descumprimento, certo? O tributo continua sendo 1.000, mas a obrigação tributária não vai ser mais 1.000. A obrigação tributária vai ser 1.000 mais a multa, mais a atualização, e no final a gente vai ter 1.056. Compreendido, pessoal? Deixa eu ver aqui. Vocês compreenderam aí essa diferença entre tributo e obrigação tributária? Repito, pode sim haver coincidência entre os dois conceitos, mas só naquele primeiro caso que eu falei. Como também pode haver uma dissociação entre os conceitos se houver multa, porque multa não é tributo, multa é penalidade, se houver uma atualização, uns juros, que também não vai ser tributo, vai ser a decorrência da desvalorização monetária. Então, obrigação e
tributária e tributo nem sempre são sinônimos. Pessoal, eu vi que chegou gente agora, a gente está falando sobre a obrigação tributária e nessa versão básica desse Zoom, eu tenho apenas 40 minutos de reunião, tá? O que é que vai acontecer? Daqui a 2 minutinhos essa reunião vai acabar e eu vou mandar novamente para a Iole e para Maria da Paixão os links e vocês entram novamente, tá bom? Quem quiser entrar, o mesmo esquema, a gente vai gravar a aula, vai ficar tudo tranquilinho. Mas aí eu mando um novo link para vocês. Ok, pessoal. Vamos falar agora de classificação das obrigações tributárias, tá? Que é o próximo slide lá. Essa classificação, ela é legal, é uma classificação legal, tá? Tá avisando aqui menos de 1 minuto, então se cair já sabem. Essa classificação é legal. Essa classificação é dada pelo próprio Código Tributário Nacional no artigo 113. Só existem, pessoal, dois tipos de obrigação tributária. A obrigação principal e a obrigação acessória. Não existe mais outro tipo de obrigação, porque o CTN, a Norma Geral do Direito Tributário, foi quem classificou. É melhor do que uma classificação jurisprudencial ou classificação doutrinária, porque, a depender da cabeça do magistrado ou do doutrinador, a coisa pode variar. Nesse caso, não, é uma classificação legal. Só existem, pelo artigo 113 do CTN, dois tipos de obrigação tributária, a principal e a acessória. Tá? Vamos às características agora da obrigação principal. Da obrigação principal. Cadê? Oi. Aqui. Está aqui, o artigo 113 é muito claro. Ó. A obrigação tributária é principal ou acessória. Isso aqui é o texto mesmo do CTN, tá? Então, não tem, é um capto que não tem nenhum tipo de dúvida quanto à sua escrita. É muito claro. E aí, vamos para as características da obrigação principal. É uma obrigação de dar. Tá? É uma obrigação que tem natureza pecuniária, ou seja, é uma obrigação que você só cumpre se você der, no caso, já que é uma obrigação de dar, dinheiro. Né? Se tem natureza pecuniária e é uma obrigação de dar, você só vai conseguir adimplir essa obrigação pagando, tá? Pagando dinheiro. E o seu fato gerador é previsto em lei. Está aqui, ó, lei estricta.